Bem, para finalizar a questão 7, que o vídeo tinha cortado, então ficou o seguinte, eu vou ter a figura, né, com os seguintes comprimentos, 54, 34 e 8, certo? E aí, como é que a gente vai fazer para calcular o volume da caixa? Lembre-se que a caixa é sem tampa, então o volume vai ser igual à multiplicação dessas medidas aqui encontradas, então vai ficar o quê? 54 vezes 34 vezes 8, que vai ser igual a 14.688 centímetros cúbicos, que é o que ele pediu para calcular. Vamos para a questão 8. A questão 8, ela diz o seguinte. A gente começou a fazer, mas como o vídeo cortou, né? Então vamos apagar aqui para poder refazer. A razão de 25 litros de água por minuto, quanto tempo será necessário para o enchimento de uma piscina de 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metros de profundidade? Então, ele está pedindo para a gente fazer o quê? Para a gente encontrar a quantidade de horas que é gasto para poder encher essa piscina aí, tá certo? Então, bora lá. Então, o volume total da piscina vai ser igual a quem? O volume total da piscina vai ser igual a 7 metros de comprimento vezes 4 metros de largura vezes 1,5 metros de profundidade. Multiplicando isso aí tudo, vai ser igual a 42 metros cúbicos. 42 metros cúbicos, certo? Só que observe o seguinte, a questão aqui, ó, foi dada enquanto em litros. Então, vamos transformar para litros. Então, 42 metros cúbicos transformando para litros, eu vou ter 42 mil litros, tá? Então, é só multiplicar por 1000. Então, eu vou ter o seguinte, repare só. A gente vai cair numa regrinha de 3. Se em 1 minuto eu consigo fazer a captação de 25 litros, 42 mil litros, eu vou fazer a captação em quantos minutos, né? Então, fazendo a regrinha de 3, eu vou ter o quê? 25x vai ser igual a quanto? 42 mil. X, jogando 25 para o lado de cá, eu vou ter 42 mil dividido por 25. X vai ser igual a quanto? 42 mil dividido por 25 vai dar 1.680 minutos. Só que nós vamos transformar isso aí para quanto? Para horas, né? Então, bora lá. Repare só. Vamos para outra regrinha de 3. Se em 1 hora nós temos 60 minutos, em 1.680 minutos, nós vamos ter quantas horas, né? Então, fazendo aqui, ó. 60 vezes x, 60x, 1.680 vezes 1 vai dar 1.680. 1.680 dividido por 60, corta o zero aqui, eu vou ter 168 dividido por 6, que vai dar quanto? 28. Então, essa captação ela vai ser feita em 28 horas. Certo? Próxima questão. Calcular o volume de um prisma triangular regular, no qual a aresta da base mede 4 centímetros de altura. A aresta da base mede 4 centímetros, desculpa, e a altura mede 10 raiz de 3 centímetros. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar aí. A base é um triângulo que é equilátero. Então, vamos lá. Eu tenho essa figura aqui, ó.
tenho essa figura aqui, certo? Então, eu vou calcular o que aí? Eu vou calcular a área da base, lembrando que a área da base para um triângulo equilátero. Qual a fórmula? A elevado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Área da base. Ele está dizendo o seguinte, que a aresta da base mede quanto? 4 centímetros. Então, ó, o lado vai ser quanto? 4 elevado ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. A área da base vai ser igual a quem? 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. Dividindo 16 por 4, eu vou ter que a área da base vai ser igual a 4 raiz de 3. Essa é a área da base. Mas ele está pedindo para calcular o quê? Calcular o volume. Então, primeiro a gente calculou a área da base, agora a gente vai calcular quem? O volume. E quem é que vai ser esse volume? O volume é quem? A área da base, que é o que a gente acabou de calcular, vezes quem? A altura. Então, o volume vai ser quem? 4 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 9 vai dar quanto? A raiz de 9 dá 3. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 3, 120 centímetros cúbicos. Questão 10. Qual o volume de argila necessário para produzir 5.000 tijolos, tendo cada tijolo a forma de um paralelepípedo com as dimensões 18, 9 e 6 centímetros? Então, eu vou ter o seguinte. Dezoito, 9 e 6 centímetros. Então, o que é a primeira coisa que eu vou calcular? Eu vou calcular o volume para a produção de um tijolo, né? Então, ele quer o total de 5.000, mas para chegar nesse total de 5.000, eu preciso calcular o volume unitário. Então, eu vou calcular o volume para produzir um tijolo, certo? Então, o que é que vai ser esse volume? Vai ser a multiplicação dessas medidas, comprimento, largura e altura. Então, 18 vezes 9 vezes 6, que vai ser igual a quanto? 972 centímetros cúbicos. Esse é o volume para um tijolo. Só que a questão, ela me pede volume para produzir 5.000 tijolos. Então, eu vou calcular o volume para 5.000. Então, eu vou ter o quê? 5.000 vezes a produção de um tijolo, que é 972 centímetros cúbicos. Isso aqui vai dar 4.860.000 centímetros cúbicos. Dividindo esse valor aí por 1
milhão, eu vou ter que o volume vai ser igual a quanto? 4,86 metros cúbicos. 1,86 metros cúbicos. Décima primeira questão. Um sólido maciço de madeira tem aresta igual a 8 centímetros. Sabendo que a densidade da madeira é 0,8 gramas por centímetros cúbicos, calcule a massa desse sólido. Ora, se ele está me dizendo a questão que a aresta ela mede 8 centímetros, então ele está dizendo o seguinte, que eu tenho essa figura aqui, ó. Ele só me deu uma medida. Então, eu vou ter um cubo, certo? Então, 8, 8, 8. Bem, então, de cara, eu vou calcular logo o volume desse cubo aqui. O volume vai ser quem? 8 elevado ao cubo. O volume vai ser igual a 512. Bem, nós sabemos que a densidade, ela é dada pela relação. Ó, a densidade é dada por essa relação aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume, né? E aí é o seguinte, a densidade, ela foi dada na questão, que é quanto? 0,8 gramas, que é a densidade da madeira, tá? Então, ó, 0,8. A massa é o que ele está me pedindo para calcular, então eu vou repetir aqui. E o volume é o que eu já encontrei aqui no início, 512. Fazendo a multiplicação meios pelos extremos, eu vou ter que a massa vai ser igual a 0,8 vezes 512 vai dar exatamente 409,6 gramas. Então, essa aqui vai ser a massa do sólido. Bem, próxima questão. Questão 12. Dado um paralelepípedo retângulo de dimensões 4, 5 e 3 centímetros, calcular a medida da sua diagonal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai representar a figura aqui, tá? Deixa eu representar a figura. Quando ele fala a medida da sua diagonal, e ele falou lá que trata-se de um paralelepípedo, então ele quer que eu calcule a diagonal do paralelepípedo. Então, essa é a diagonal maior. Não é a diagonal da base, não, tá? É a diagonal da figura. Que aí vai ser igual a quem? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só lembrando, ó, A vai ser igual a que quanto? 5 centímetros. B igual a 4 centímetros. E C igual a 3 centímetros. Substituindo, eu vou ter que 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo, eu vou ter 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Somando tudo isso aí, vai dar 50, tá? Resolvendo essa raiz, eu vou ter que 50 é a mesma coisa de 25 vezes 2. Então, a diagonal vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 25, 5. 2 não posso tirar da raiz, vai ficar
5 raiz de 2. Então, essa é a diagonal. Na letra B, ele pede o seguinte: para calcular a área total do paralelepípedo. E a área total do paralelepípedo vai ser igual a quem? A 2 vezes AB mais AC mais BC. Quem é A? 5. Quem é B? 4. E quem é C? 3. Resolvendo essas multiplicações internas, eu vou ter 5 vezes 4, 20, mais 5 vezes 3, 15, mais 4 vezes 3, 12. Resolvendo o parêntese ainda, somando 20 com 15, 35. 35 com 12, 47. A área total vai ser igual a 2 vezes 47, 94 centímetros quadrados. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e bons estudos.